Agora nós vamos discutir sobre os inputs, os principais inputs da área de estabilidade e controle. Estabilidade e controle começa após o dimensionamento da asa, seja de uma forma mais manual, sem ser otimização, ou seja por otimização. Primeiro vem a asa e depois vem estabilizadores. E a gente vai estar vendo agora como que a gente extrai os principais parâmetros. Porém, o processo aqui natural é que a aerodinâmica desenvolva a asa, selecione o aerofólio, selecione a asa, desenvolva a asa. Eles vão gerar uma planilha de outputs com geometria da asa, coeficientes derivados e que vai alimentar a estabilidade e controle. Então, essa planilha de outputs tem um nome de planilha de outputs aqui, está na pasta de projeto, que eu vou estar mostrando para você agora. Então, esse aqui é o modelo de 2019, a gente tem dados do perfil, dados da asa. Então, aqui a gente vai estar discutindo sobre esses parâmetros e vamos obtê-los também por questão de segurança mesmo, para que o conhecimento, de certa forma, não se perca. Caso se perca a aerodinâmica, a gente ainda vai ter certeza que em estabilidade e controle os parâmetros vão estar corretos. E a gente também vai estar implementando aqui umas outras teorias para poder estar tendo certeza de que o valor que a gente está usando está correto. Em particular, se trata do CL máximo ali, que tem uma teoria específica para a gente estar utilizando e obtendo. Então, vamos começar aqui pelo seguinte. A aerodinâmica desenvolve a asa. E quando eles desenvolvem a asa, eles vão ter arquivos que são de software, que é o software utilizado para o desenvolvimento da asa. A gente vai ter arquivo dos aerofólios e da asa, se tiver sido desenvolvido ali no XFLR5 ou no AVL. Então, eles têm uma pasta aqui, arquivos de programa de 2019, mas o programa que você tem que tá tendo que obter, programa não, o arquivo, geralmente é um arquivo .xfl. Então, botão direito, vamos fazer o download aqui, .xfl, ele foi rodado no XFLR5. Então, a gente baixou esse arquivo .xfl. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem um CFD também, um .cfd. E vamos baixar o aerofólio também por precaução. 19.dat, vamos dar um salvar ele aqui. A gente não vai estar trabalhando com o AVL, somente com o XFLR5. Então tá aqui os dois aerofólios. O aerofólio, o arquivo de pontos, que você já conhece, e o ponto XFLR. XFLR. A gente vai abrir com o XFLR5, que abre esses arquivos. Então tá aqui em downloads. Abrir o Urtal 2019. Então aqui já abriu direto o Urtal 19.3, essa daqui mesmo, a asa. As outras só são testes. Esse daqui eu já sei que é a original de 2019. Então vamos limpar aqui esse arquivo, vamos deletar. Então eu acabei esquecendo, mas eu apenas abri aqui, fiz um open e abri o arquivo. Vamos deixar esse Urtal 2019.3 para estar extraindo os arquivos. Vamos apagar o Urtal 2018. Não. Botão direito, print plane, delete. 2018 não precisa. Print plane, vamos deletar também. Print plane, vamos deletar. Só para o arquivo ficar mais leve também. Então deletamos tudo, vamos salvar aqui. Então fizemos uma limpeza aqui dessas análises, dessas asas que eles utilizaram para teste. Vamos aqui em File, Directfoil Design, a gente tem todos os aerofólios aqui que estão salvos dentro desse projeto, foram utilizados. E vamos ver qual que é o nome do que é o utilizado aqui. É o Uru_19. Eu acho que é esse 94013 aqui sem flap. Então ele já está salvo aqui, você não precisa tá anexando novamente. Porém, a gente vai estar fazendo aqueles ajustes, vamos dar uma refinada aqui, vamos colocar 150 painéis. Deixar essa densidade aqui igual, overwrite.
93614, vamos ver aqui, só para ter certeza qual que é. Dá um Ctrl P aqui, vamos define 94013, a aerofólio está sendo utilizado, beleza. Para a gente se guiar a partir dos parâmetros que a gente precisa, vou estar abrindo aqui o MATLAB. Vamos ver cada parâmetro de cada vez, vamos entender cada um deles aqui. Então essa asa aqui não é ideal, vamos dizer, nesse momento, porque ela é uma asa muito complexa. Ela tem várias quebras, ela tem vários trapézios aqui. A gente não vai estar conseguindo extrair todos os dados que a gente precisa. Então essas quebras aqui complicam bastante as nossas análises. Tá? Vários trapézios diferentes. E na prática isso daqui não tem um efeito tão grande fazer esses vários afilamentos aqui. Você tem um afilamento na raiz, para um meio, de um meio para o segundo meio, para o terceiro meio, uma constância aqui, depois um inlet. O inlet tá, beleza, bem fundamentado aqui, pode ser utilizado, mas essas várias quebras só fazem complicar um pouco mais ali o processo de construção. Porque o efeito dentro da escala do aerodesign vai ser muito pequeno. Você pode conseguir uma asa sem essas quebras aqui, que vai ser tão eficiente quanto. Então, uma observação que a gente pode estar fazendo. E enquanto carrega, a gente pode abrir aqui o tal, eu já tenho anotado aqui os parâmetros que a gente precisa estar extraindo de um por um, aqui no roteiro das aulas. Eu tirei ali do MATLAB mesmo. Então vamos olhar aqui. Opa. Que metodologia de projeto aqui. Esse é o roteiro. Então aqui está uma sequência de dados que a gente pode estar buscando inicialmente. Primeiro, área da asa, SW. Não tem muito segredo aqui. A gente vamos criar aqui a nossa planilha Excel. Vamos criar um Excel para a gente estar extraindo os dados. Esse aqui, o .xfl. É muito interessante você exercitar isso daqui para ter familiaridade com os parâmetros da asa que você vai estar trabalhando no ano. Então, aqui nessa primeira tela, vamos extrair no canto inferior esquerdo o wingspan, que é BW 4,2. A gente tem aqui 4,2 metros. Vou minimizar aqui o MATLAB. Fechar essa janela por enquanto. Não temos 4,2 metros. Eu não sei qual que é a diferença. XY, Proj, Span, não me lembro. A área da asa SW vai estar em metros quadrados. Vai ser 1,143 metros quadrados. Então não temos uma divisão de carga. Corda na raiz. Hot cord, no caso CRW, é 0,37 metros. E aqui eu vou trazer essa corda na raiz para cá. Temos a corda média aerodinâmica, eu vou dar o nome aqui de CW, mas ali eu estou identificando como MAC, ou conforme está nos scripts de estabilidade e controle, CW. 0,293. E aqui está em metro. Depois nós temos a torção, é 0. Depois nós temos a RW, que é 15,428. Temos afilamento aqui, um afilamento, ele geralmente não é, vamos dizer assim, ele é afilamento efetivo, esse lambda W aqui, tá? 7,4. Lembra que o que é afilamento? Lambda W. Ele é igual a corda na ponta dividido pela corda na raiz. Então, por que esse valor aqui é efetivo? Porque a corda na ponta nunca vai ser maior que a corda na raiz. Então, se a gente isolar CPW aqui e multiplicar lambda W por CRW, nós vamos ter uma corda na ponta. Vamos supor que a gente isolou CPW e a gente vai igualar lambda W e vai multiplicar aqui pelo CRW.
Então nós obtivemos aqui na ponta uma corda maior que na corda na raiz. Então esse valor dado aqui, pelo XFLR5, é efetivo para toda a asa. Então como se fosse um valor, é isso que eu disse, efetivo. Está considerando aí várias seções. Depois nós temos o delta 1/4 de corda, que é o hot to tip sweep. Eu vou estar inserindo aqui. Eu preferi inserir um símbolo. Deixa eu ver se eu vou encontrá-lo rápido, na verdade. É um delta, vamos ver aqui. Acho que se eu colocar grego. Não, mas é o delta a 1/4 de corda. É o hot to tip sweep, que é 4.268. 628, na verdade, graus. Então veja ali no Good Monts, na parte da seção da asa, para você identificar esse ângulo. Se você ainda não sabe. Vou colocar aqui uma vírgula. Depois nós temos a posição do CA da asa, que é o XNP aqui. Que é o CA da asa. Então, se a gente tem o XCAW, que é 0,108, que é o ponto neutro dela. Vou colocar aqui em metros. E aqui nós temos quase todos os parâmetros que essa tela inicial está fornecendo para a gente. Vamos abrir aqui de novo nosso documento. Nós extraímos SW, RW, BW. HW é a distância do CA da asa, é a distância vertical do CA da asa até a linha de tração, então a gente não aborda agora. A gente vai estar obtendo aqui, vamos ver o próximo, CL máximo a gente vai deixar para depois, que é um parâmetro um pouco mais complexo de se obter. Deixar para cá, final. CMW, vamos obter logo todos os geométricos. Aqui 0,164, deve ser de outra asa. Não. Vamos extrair todos os dados geométricos, então a gente aperta aqui na tela, Ctrl P, Define. E aqui eu vou estar improvisando, porque não vai dar para a gente pegar todos os valores certos aqui. Que a gente tem várias quebras de afilamento e a gente só quer um corda no meio, corda na ponta, corda na raiz. Não vamos dividir em várias cordas. Corda média aerodinâmica, aqui 0.29, 0.29 é o mesmo valor. Tá, beleza, não tem nenhum parâmetro novo aqui à direita que a gente possa pegar. Então a gente vai considerar que a corda na raiz é 0.35 ainda. Opa, aqui 0.37 a corda na raiz. Eu vou dividir da seguinte forma: CMW, corda no meio. E vou escolher uma corda e o CPW. Corda na ponta também aqui em metros. Aqui eu vou considerar do meio 0,265 e a da ponta 0,2. A gente está fazendo essa extração inicial aqui. Nós também vamos precisar do lambda associado a cada uma delas. Ou seja, o afilamento, o lambda W vai ser igual a corda no meio dividido pela corda na raiz. A gente tem um afilamento da primeira seção. E aí a gente vai ter o afilamento da segunda seção. Corda na ponta dividido por corda no meio. Então aqui a gente traz esses dois afilamentos. Então a gente está fazendo uma aproximação mesmo, porque essa asa é bem quebrada, complicada geometricamente, para a gente poder estar colocando nos nossos scripts, tá? Então eu acredito que em 2020 já não teve todas essas quebras. Eu acredito somente no ano de 2019 a gente estava com uma asa desse tipo. Vamos conseguir agora as envergaduras BW da primeira seção. Vamos colocar a meia envergadura da primeira seção, que é de CRW 0.37 até 0.265. Então como que a gente extrai? Pega aqui 0.37, vai até 0.35 e vai ser 1,19. O valor já é dado bem ali, 1,19, que é o BW da primeira seção.
Então a gente tem meia envergadura da primeira seção, a gente está considerando de 0.37 até 0.265. 0.37 até 0.265 vai dar 1,19. Vai de 0 até 1,19. Agora de 1,19 até 1,85, vamos calcular aqui. Vai ser a diferença dos dois. Então na calculadora, o 0,2 aqui da corda na ponta que a gente está considerando está terminando em 1,85. E a gente vai subtrair ali da seção da corda no meio, 1,19. Então dá 0,66. Então temos a envergadura da segunda seção. O próximo parâmetro que a gente tem que estar obtendo aqui são os offsets referentes às seções do meio e da ponta. Então é o offset 1, offset W1. Então é o quanto que... Vou colocar para cá. E a gente vai colocar offset CMW. Fica mais claro aqui. Ele vai ser a corda na raiz menos a corda no meio. Vamos ver se está certo. 0,105, não. Então em 0.265 o offset é 0.039. O que a gente está pegando aqui, 1,19. Vamos organizar de forma mais visual. E aí, aqui, quando você estiver trabalhando no Excel, coloca todas essas bordas. Vamos pôr um negrito aqui para a gente poder enxergar. Então, o offset do CMW 0,039 que a gente está pegando bem aqui. É a distância do eixo X aqui, que é o offset. É a distância do eixo Y, que vai se estender até a posição aqui do bordo de ataque. Agora a gente pega o offset da corda da ponta, ou seja, o offset na coordenada CP. CP é 200, o offset é 0.07. Então agora já temos esse offset aqui. Não temos diedro, temos um diedro aqui no final que é referente ao inlet, mas não é tão interessante aqui nesse momento. Vou colocar o negrito aqui para a gente deixar tudo mais visível. Então aqui nós temos todos os nossos parâmetros geométricos. Deixar tudo organizado aqui. A gente extraiu todos os dados geométricos. Vamos voltar aqui para o MATLAB. Ou não, acho que aqui no arquivo. A gente não tem um delta série do flap. Geometria, a gente pegou todos esses parâmetros aqui, seção 2, meia envergadura, offset. Então a gente já reviu todos os parâmetros aerodinâmicos. Vamos pegar agora aqui os parâmetros aerodinâmicos. Então, sem salvar nenhuma alteração. A gente pegar o parâmetro aerodinâmico, a gente precisa fazer uma simulação. Então a gente vemos aqui em análise, definir uma análise, 13 metros por segundo, tranquilo. Análise, vamos colocar aqui sem viscosidade, salvar. E deixa eu excluir aqui essas análises. Range Polar, vamos deletar. Então Enter, Range Polar. Aqui a gente está deletando a curva, que é polar. Então, novamente, agora apertei Function F6. VL1, VLM, VLM1 é um tipo de análise. Você pode estar vendo os arquivos para entender esse tipo de análise lá na parte de aerofólio, que eu coloquei alguns arquivos que explicam. Vamos desconsiderar a massa da aeronave por enquanto. 1, eu esqueci, eu vou colocar a nível do mar, 1.225. E sem inércia. Vamos salvar. Eu venho aqui de novo em File, Wing and Plane Design, só para aparecer esse quadradinho aqui à esquerda. Então, fazer a nossa análise de menos 11 até 15. E agora nós vamos aqui, Point aqui, Polar View, F8.
Então aqui nós podemos observar nossas curvas de CL, CM, vamos colocar todas aqui para a gente visualizar. CD por alfa, a gente tem a polar de arrasto, temos o coeficiente de sustentação pelo ângulo de ataque, CM. CN beta a gente vai estar obtendo também depois. Tá. Então vamos analisar aqui primeiro a CL por alfa. CL por alfa, a gente precisa obter alguns parâmetros aqui, e dentre eles está o alfa, no qual o CL é zero. Então se a gente zerar o CL aqui em Y, a gente vai encontrar com o eixo X, que é referente a alfa. E aqui a gente quer extrair o alfa quando CL é igual a zero. A gente precisa que essa curva cruze o eixo X. Então, para que ela cruze, a gente vai estender um pouco mais, menos 13. Coloca aqui até zero mesmo, assim mais rápido. Então pronto, ela cruzou o eixo X, agora a gente tem um alfa quando CL é igual a zero. Então aqui a gente já obtém o nosso coeficiente angular CL por alfa. Só que eu quero obter logo todos os parâmetros de uma vez. Então vamos fazer um teste aqui e ver o que afeta as nossas análises. Eu vou colocar de 13 para 25 metros por segundo e a gente vai ver o que vai alterar nas nossas curvas. Na prática não altera nada, a velocidade não tem efeito no CD, no CL nem no CM. Então se a velocidade não tem efeito, o número de Reynolds não tem efeito, se o número de Reynolds não tem efeito, nem se a gente alterar a densidade vai ter efeito. Porém, o que acontece? Se nós formos aqui em análise em inércia, vamos perceber que o momento está sendo calculado para o ponto igual a zero aqui. O XCG está igual a zero. Então o momento que depende de um braço está sendo calculado em relação à referência zero. E o que a gente observa? Que conforme o ângulo de ataque aumenta, esse momento aqui ele vai se tornando cada vez mais negativo. E o que a gente quer como parâmetro? Vamos observar aqui. A gente precisa como parâmetro, vamos encontrar aqui o CMW. O que é o CMW? O coeficiente de momento ao redor do centro aerodinâmico da asa. Esse coeficiente de momento ele é constante para vários ângulos de ataque. Só que esse coeficiente de momento aqui não é. Por quê? Porque a referência para o cálculo de momento dentro do XFLR5 está no XCG igual a zero, que está definido bem aqui. A gente precisa encontrar o ponto no qual o momento vai ser constante, que é o CA. Então, eu vou devolver aqui, vamos deixar em 13 metros por segundo novamente, o padrão. Vamos descartar aqui nesse momento. Como é que a gente descobre o CA? É simples, vamos em XNP, ele está igual a 0.07. Então, nós vamos dar um FNF6, inércia, usar inércia da aeronave, vamos colocar 5 kg. E o XCG vai estar em 0.107. E a gente vai salvar. Já temos o nosso XCG definido, vamos até 15 graus, de menos 13 a 15, e aí vamos analisar. Voltando para as nossas curvas. Vamos colocar aqui 3. Então, o que a gente observa? Que agora temos uma curva verde. E, de fato, houve uma alteração aqui nesse... Vamos observar aqui, ela ficou constante, semi por alfa. Acho que ela está bugada aqui. Vou botar ela de novo. Semi por alfa. Aqui ela já veio mais diferente, a gente precisa só alinhá-la agora. Acho que 4. Então essa CM por alfa aqui já está mais diferente. Então eu acredito que aquela outra que foi plotada aqui bugou. Tanto que a gente tem um CM por alfa de formato. E aqui a gente tem um outro formato. O que a gente precisa deixar agora é esse momento constante. Ele não está constante aqui. Vamos descobrir qual que é o ponto no qual ele vai ficar constante. Era para ser em XCG igual a 0.107. Deixa eu ver o que deixar isso aqui em semi por alfa. Então nosso semi está positivo, a gente vai precisar ajustar um pouco esse CG para poder encontrar um momento constante. Então a gente colocou para frente. Vamos colocar aqui. Tava 107, acho que agora vai.
Tá aqui, eu encontrei essa última curva aqui. Essa curva tá constante. Eu tinha digitado uma casa decimal errada aqui, né? Tava dando 107 metros. Eu vou excluir essa polar. Pronto. Agora sim. Então a gente identificou aqui qual que é o ângulo de ataque, que o CM é praticamente constante. Então dá menos 0,33 alguma coisa. 33,5, 33,6. Tem 33,6 e 33,7. E a gente ainda pode dar uma melhorada nisso daqui. Talvez sim, talvez não. Fica um pouco mais difícil de encontrar com toda exatidão. Mas a gente vai considerar menos 0,336. Colocar 8, 0,3368. Então nós vemos aqui e definimos que CMACW é menos 0,3368. Esse CMACW aqui é o mesmo que o CMW. CMW. Então a gente obteve aqui mais um parâmetro. Então vamos extrair agora o CL por alfa. A CL por alfa ela não é um parâmetro que a gente vai extrair por aqui numericamente. A gente vai apertar com o botão direito aqui em cima. Vamos selecionar aqui 13 metros por segundo. Range Polar. A gente vai exportar os resultados. Deixar eles aqui mesmo. E agora que a gente exportou, temos que fazer mais um passo. Esse passo é encontrar o CL máximo da nossa asa. Para isso a gente vai fazer o seguinte. A gente vai calcular para cada valor de corda o número de Reynolds associado a essa corda. Encontrou um negrito aqui. Então a gente vai calcular RE para a corda na raiz da asa, RE para a corda no meio e RE para a corda na ponta da asa. Qual que é o cálculo aqui do número de Reynolds? Deixa eu ver se tem nesse artigo que eu estava usando. Vamos ver se não tem. Já estava demais. Querendo demais, na verdade. Vamos vir aqui no livro de aerodinâmica, no Miranda. E vamos vir aqui já explicando o que eu vou fazer. Está aqui o número de Reynolds. Então a gente vai calcular. O que a gente vai fazer? Primeiro eu vou te dar a ideia. Isso aqui é a asa. E o que a gente observa? Que ao longo da envergadura, a corda varia. Se a corda varia ao longo da envergadura, o stall vai se comportar de forma diferente. O fluxo ao longo da asa vai se comportar de forma diferente. Isso a gente pode ver aqui por meio de umas figuras do Miranda. Vamos ver aqui na parte que ele começa com as análises sobre o stall da asa. Tá aqui. Então a gente vê aqui que o escoamento ao longo da asa ele é diferente. Então o stall vai ocorrer de forma diferente para diferentes formatos de asa, como a gente pode estar vendo aqui, a propagação do stall para vários tipos. E isso daqui influencia, por exemplo, no dimensionamento do aileron, onde que a gente vai estar posicionando. Mas o nosso objetivo é ter a ideia de que o escoamento se comporta de forma diferente. E como ele se comporta de forma diferente, a gente tem que estar prevendo, tirando uma média de onde que vai estar o nosso stall, onde que vai estar ocorrendo nosso CL máximo. E o que a gente faz? A gente vai calcular o número de Reynolds, o escoamento para essas principais seções aqui da asa que a gente dividiu no nosso Excel, calcular um número de Reynolds médio e assim obter o CL máximo do aerofólio, o CL máximo do perfil. E por fim a gente obtém o alfa de stall da asa. Vamos lá. Passo a passo aqui para obtenção do CL máximo e do ângulo de stall. A gente tem uma premissa que é a seguinte: o CL máximo da asa
é o mesmo do perfil para o número de Reynolds médio. Beleza, então a gente vai simular o nosso aerofólio para um número de Reynolds médio. Mas calma lá, vamos passo a passo. Primeiro vamos calcular o número de Reynolds para a corda na raiz. Vamos aqui para a nossa equação. Vamos subir aqui. Então, por que o número de Reynolds varia com a envergadura? Olha só, Reynolds está em função da corda. Então, o número de Reynolds ao longo da envergadura da asa está variando. Então, é isso que a gente vai calcular agora. O número de Reynolds para o valor de corda. No caso, corda na raiz, no meio e na ponta. A gente vai calcular o número de Reynolds para cada um deles. Então, a gente tem densidade, tem velocidade e tem viscosidade dinâmica. Quando a gente for fazer os cálculos, a gente vai considerar V igual a 13. O Mi eu já vou pegar o valor. E o Rho, 1,225 a nível do mar. Vamos pegar aqui o Mi. Deixa eu ver onde que ele vai dar o valor de Mi. Aqui, 1,7894 vezes 10 elevado a menos 5. Dá um igual. Então a gente já tem um Mi. E vamos calcular agora o número de Reynolds para a corda na raiz. Então é Rho VC dividido por Mi. Rho VC dividido por Mi. Número de Reynolds na corda na raiz. Novamente, Rho V, corda no meio, dividido por Mi. Agora corda na ponta, Rho V, corda na ponta, dividido por Mi. Reynolds médio vai ser a soma do Reynolds na raiz, no meio e na ponta, dividido por 3. Então a gente obteve aqui o número de Reynolds médio. Agora a gente volta para o XFLR5, vem em File, Xfoil Direct Analysis. Aqui a gente está cheio de aerofólio, mas eu vou apertar o botão direito, Hide All Polars. Vamos encontrar aqui o Uruá 94013. Então esse daqui é o aerofólio da asa. Vamos em análise, definir uma análise. E vamos pegar aqui o número de Reynolds. 247, vamos colocar 250 mil Reynolds. 250 000. 250 000. Então já temos aqui a nossa análise. A gente vai simular de menos 15 até 15. Então tá aqui, eu acho que já vou colocar de 15 a 20. Pronto. Agora eu tenho uma série por alfa, vou em Print Polar. Vamos em... cadê? Edit Data Points. Vamos identificar aqui o nosso CL máximo agora. Então vai lá, tá entre 12 a 13 graus. Então observando aqui onde está em azul, em 11,5, 2 pontos. A gente observa que ele vai crescendo em 9 graus aqui. A gente observa que o nosso CL que está nessa coluna está sempre aumentando. 145, 70, 205, 252, 269, 284, 89, 310. Aí depois ele começa a cair. Então vamos colocar aqui 13 graus. Ainda tem um aumento aqui em 14, mas a gente vai considerar esse 13 aqui. A primeira queda que tem de CL já é o stall. Então o nosso CL máximo de perfil, CL médio, é 2,31. Então o CL máximo do perfil 2,31 para o número de Reynolds médio. Então agora a gente vai ver na nossa asa qual que é o alfa que resulta nesse CL. Então vamos aqui em File, Wing and Plane Design. Aqui a gente tem CL por alfa, a gente vai pegar essa polar, vai exportar. Eu já tinha exportado, vamos abrir.
Então, voltamos aqui no Excel, quanto que é o valor de série máximo? 2,31. Vou encontrar aqui 2,31. Então, a gente está estolando quase no mesmo ângulo. Entre 13 e 13,5, vou colocar 13,3 aqui no nosso alfa de stall. Vou colocar 13,3. Então, alfa de stall da asa. Então, esse daqui foi o processo para obtenção do alfa de stall da asa. O ângulo de ataque, no caso, a partir de um número de Reynolds médio. Então, a gente consegue ter um pouco mais de segurança, porque o que a gente observa no XFLR5? Que ele não prevê uma não linearidade aqui, ele não é capaz de prever o stall, somente o CFD é um túnel de vento. No aerofólio é possível, mas já é mais difícil você estar prevendo o stall. Então por isso que a gente faz esse processo, porque isso daqui nunca vai te trazer um resultado que seja capaz de prever o stall. Ele sempre vai ser linear. Esse CL sempre vai aumentar. E vamos voltar aqui para os nossos parâmetros. A gente obteve semi-alfa. Vamos obter agora o CL alfa W. Então, para obter o CL alfa W, vamos voltar aqui no nosso... Opa, cadê? Eu fechei o bloco de notas. Vamos abrir de novo. Então, Ctrl A, Ctrl C. Voltamos aqui para o Excel. Colocar bem aqui todos esses dados. Ctrl U. Substituir ponto por vírgula. Substituir tudo. Ok. Fechar. Dados. Texto para colunas. Avançar, avançar. Concluir. Já dividiu. Então, primeiro a gente vai identificar agora o alfa com CL igual a 0. Alfa CL0W. Então, vamos olhar aqui para o CL. CL vai aumentando até que ele chegue aqui. Menos 11,5. É o alfa, menos 11,5 graus. Porque ele vai de negativo para positivo, que é um valor bem pequeno. Então, vamos considerar menos 11,5. Então, a gente vai considerar a partir daqui. Eu vou excluir esses dados. E a gente vai plotar de menos 11,5 até 13,3. 13,5 aqui. Vou colocar até 13 porque depois ocorre stall. Inserir. Deixa eu vir aqui. Ver um gráfico. Botão direito em cima dele. Adicionar linha de tendência. Exibir a equação no gráfico. A gente vai obter aqui CL alfa W é igual a 0,0471 vezes 57,3. Então aqui a gente obtém o CL alfa W da nossa asa. Então a gente colocou aqui, deixa eu ver se eu coloquei certo. Parece que não. Ah não, tem um erro aqui sim. Já ia fazendo besteira. Não sei onde que eu errei exatamente. Vou colocar aqui tudo de novo. Menos 11,5 até 13. Aqui. Assim. Esse número estava dando muito pequeno. É 0,0943. Então, o nosso CL alfa W aqui é 5,4, já dentro desse range operacional aqui de CLs. Então, vamos voltar aqui para o nosso documento. A gente obteve CL alfa W, alfa L0W, delta 1 quarto de corda, o alfa de stall. Temos o nosso CL máximo. O CL máximo vai ser muito importante. Ele é igual a 2,31, ou seja, o CL máximo, que é o da asa, vai ser igual a 2,31. Então vamos revisar aqui, eu acho que já foram todos os parâmetros. Beleza. Agora vamos ver o quanto que afeta quando a gente coloca um flap na asa. Vamos observar o efeito aqui na curva CL por alfa.
da nossa asa, no momento que a gente coloca um flap. Então, para a gente colocar um flap, é um pouco complicado. Deixa eu ver se eu conseguir aqui, a gente vai ter um pouco de sorte. Quanto tempo tem aqui? 40 minutos já de aula. Então não vou me estender mais. O delta CL do flap fica para outro momento, mas esses são os dados mais importantes que você tem que estar revisando. O delta CL do flap, o pessoal de aerodinâmica vai dar um jeito ali de estar passando para você. Beleza? Então, eu te passei aqui os principais parâmetros, eu não estou com muito tempo aqui para a gente estar explicando mais sobre o delta CL do flap, qualquer coisa eu gravo uma aula somente sobre ele. Beleza? Então, até mais.